Fala pessoal, beleza? Bom, estamos chegando aqui então no terceiro módulo do nosso curso de Excel do básico ao avançado. Esse é o último módulo da onde nós vamos tratar de assuntos básicos do Excel. Nesse módulo nós vamos aprender um pouco sobre as ferramentas de segurança e privacidade. Mas antes de começar essa aula, eu peço para você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva para poder estar ajudando o nosso canal e que também curta e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E se estiver gostando do curso, comenta aqui embaixo que o seu comentário é muito importante pra gente. Bom pessoal, na aula de hoje então nós vamos aprender a copiar a formatação de um campo para outro aqui dentro do Excel, tá? Para isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos montar um modelo de uma planilha aqui bem simples, tá? Vou colocar assim, ó, planilha para aula, ok? E vamos colocar aqui algumas informações para esses campos aqui de baixo. Vamos formatar primeiro o primeiro campo aqui em cima, tá? Então, vou colocar aqui uma cor de fundo nele, vou mudar a cor da fonte, vou alterar a fonte, vou alterar também o tamanho dela e colocar ela em negrito. Então, perceba que a gente fez várias edições nessa linha. Se eu quiser passar essas informações para a linha de baixo aqui, como que eu posso fazer? Eu posso usar esse pincel que a gente tem aqui na área de transferência, que é o pincel de formatação. Então, como que ele funciona? Bom, para que ele funcione, a gente vai ter que selecionar então a célula que a gente quer copiar a formatação dela. Aí nós vamos clicar no pincel de formatação e vai ficar verdinho assim em volta. Agora, onde eu clicar, ele vai passar essa formatação inteira, tá? Então, perceba que ele passou aqui a cor, né? Passou o negrito, o tamanho 12, a fonte Tahoma. E ele mesclou também, tá? Então, ele mesclou 1, 2, 3, 4 colunas igual estava ali em cima. Então, quando a gente usa o pincel de formatação, toda a formatação que estiver dentro daquele campo vai ser passado para o outro. E se eu quiser passar essa mesma formatação aqui de cima para os campos de baixo, a única coisa que a gente vai ter que fazer é desligar o mesclar e centralizar. Aí eu clico no primeiro campo, clico no botão de formatação e só arrasto aqui embaixo. Olha só, passou para todos eles a formatação. Agora eu posso voltar, mesclar e centralizar e arrumar os espaços aqui. Perfeito? Aqui onde a gente fez a pintura, se eu quiser voltar ao normal, é só eu clicar onde não tem nada, clicar no pincel de formatação e clicar aqui de volta. Olha, voltou ao normal, tá? Então, o pincel de formatação ele serve para isso. Ele pega a célula que a gente selecionou e passa a formatação dela para outras células. Por exemplo, também, eu vou selecionar aqui algumas linhas e vou colocar a borda, certo? Estão com a borda. Se eu quiser adicionar essa borda nos itens aqui de baixo até na linha 14, o que eu posso fazer? Eu seleciono um campo onde tem essa formatação, tá? Clico no pincel e simplesmente arrasto. E olha só que bacana. Ele vai passar então essa formatação para todos. Isso aqui, gente, é uma mão na roda quando a gente está criando planilhas grandes, tá? Porque facilita muito o uso dela. A gente usa o pincel aqui de formatação e a gente consegue formatar, criar o mesmo layout que a gente fez uma planilha em outra sem nenhum problema, tá? Então isso aqui vai facilitar muito o nosso dia a dia. Bom, pessoal, outro recurso importante da gente aprender aqui é copiar e duplicar uma planilha. Nós aprendemos aqui, se nós clicarmos aqui no botão mais, a gente vai clicando, nós vamos criando novas planilhas aqui embaixo, né? Então tem aqui ó, o Plan 1 e agora tem o Plan 2. Se eu quiser copiar uma planilha, como que eu posso fazer? Eu posso simplesmente selecionar a planilha que eu quero copiar, certo? Clicar com o botão direito, vir na opção copiar, ela vai ficar toda marcada em verde em volta dela. Aí a gente pode vir aqui do lado ou no Plan 2, botão direito aqui no A1, colar. Certo? Muito bem, eu colei. Se tivesse alguma fórmula aqui, né, vamos, por exemplo, colocar aqui alguns números e colocar uma fórmula de soma aqui, só para a gente poder ver. Então, tem a fórmula de soma.
vou resetar esse meu plan 2, tá? Então, botão direito, excluir, tá? Vou excluir ele. Então, agora tem a fórmula da soma, eu vou criar ele de novo apertando no mais. E agora, eu vou copiar toda essa minha planilha e vou colar lá, certo? Ele vem, essa cópia, ela vem e ela traz também a soma junto. Então, tudo que estiver aqui, seja fórmula, seja número, seja tudo, ele vai ser enviado para a nova planilha. Então, para copiar a planilha, a gente faz isso. Botão direito, copiar, botão direito, colar. Ou então, posso usar o atalho de teclado, Ctrl+C, Ctrl+V. Beleza? Só que note uma coisa. Essa minha plan 1, né? Ela está aqui toda bem formatadinha. E a plan 2, olha, eu tenho que vir de novo e arrumar os espaços aqui, né? Porque ele ficou desconfigurado em relação ao plan 1. Por que isso aconteceu? Porque quando a gente copia, a gente cola o item que está aqui dentro, mas o tamanho da célula, né, esse tamanho que a gente mexeu aqui, não, isso não é copiado. Então, a gente tem uma nova forma de se criar uma nova planilha, que é duplicando ela. E como que a gente faz para duplicar uma planilha? Bom, para fazer isso, a gente vai vir aqui embaixo, onde está escrito aqui no caso plan 1. Vamos clicar com o botão direito e vamos na opção mover ou copiar planilha. Nessa opção, eu vou até trazer ele um pouquinho para cá, eu tenho a possibilidade de mover a planilha. Então, onde que essa planilha vai ser inserida? Antes do plan 1? Antes do plan 3? Ou seja, ela vai ser inserida aqui, aqui ou no final da planilha? Bom, vamos colocar no final. Se eu der OK aqui agora, o que vai acontecer? Olha, o meu plan 1 foi para frente do plan 3, porque a gente só usou o mover planilha. Mas eu não quero usar o mover planilha, eu quero usar o copiar planilha. Então, vamos clicar no botão direito, mover ou copiar. E agora nós vamos clicar no mover para o final e vamos selecionar a opção aqui, ó, criar uma cópia. Quando eu faço isso e clico em OK, olha que bacana, ele cria uma cópia dessa minha planilha, agora com todas as configurações de tamanho igual, porque ele duplicou essa minha planilha, tá? Então, quando eu quero trabalhar com uma planilha, que eu vou criar ela aqui, por exemplo, se fosse uma planilha janeiro, aqui fevereiro, aqui março, e eu precisasse criar abril, o que eu ia fazer? Botão direito no março, mover ou copiar, para o final, criar uma cópia, aí sim eu colocaria abril, tá? Então, isso facilita muito quando a gente está trabalhando. Eu posso fazer uma planilha, colocar todas as fórmulas, tudo que vai ter nela. Aí, depois que tiver tudo pronto, aí sim eu vou criando as cópias dela para poder ir trabalhando. Tá? Então, essa é uma dica muito útil para a gente. Bom, pessoal, o preenchimento automático é algo muito útil no Excel. Ele consiste no quê? Em a gente otimizar o nosso tempo, o tempo que nós estamos trabalhando com a planilha, na hora que a gente precisa adicionar resultados sequenciais. Então, tudo que for sequencial, a gente consegue usar o preenchimento automático. E como ele funciona? Por exemplo, se eu tenho aqui uma sequência que eu vou colocar de números, por exemplo, 1, 2, 3, 4 e por aí vai, eu não preciso ficar colocando um por um, tá? O que eu posso fazer? Eu posso clicar no primeiro item, vir nesse quadradinho, olha, que tem bem na junção aqui no final, e quando o meu mouse mudar, eu vou arrastando para baixo, olha, e ele vai colocando aqui o número. No caso, ele colocou só o número 1, por quê? Porque eu não tinha nenhuma sequência. Se eu tenho só o número 1, eu não tenho uma sequência lógica para criar. Então, o que a gente tem que fazer nesse caso? Colocar o número 2. Então, olha, agora, quando eu selecionar esses dois itens e ir puxando para baixo, ó, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Então, a gente consegue usar o preenchimento automático dessa forma. O preenchimento automático ele não funciona só com números inteiros. Se eu estiver usando códigos, ele também funciona. Por exemplo, eu tenho um código que é CHT001, tá? Se eu clicar aqui e arrastar para baixo, olha, ele já vai preencher com CHT02, 03, 04 e por aí vai, tá? Então, ele vai seguir também uma sequência lógica de acordo com o código que eu estou trabalhando. Essa sequência, ela também funciona, por exemplo, para meses. Então, se eu estiver usando aqui, ó, janeiro,
e quiser preencher até dezembro, é só clicar e arrastar para baixo. E ele vai preencher para mim, ó, janeiro a dezembro. Então, se eu precisar criar uma tabela com os meses, tudo já vai ficando mais fácil. Também é válido para dias da semana. Então, eu coloco assim, ó, segunda-feira. E clique, seguro e desço, olha. Ele vai fazer a sequência, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, tudo que é sequência lógica, a gente consegue clicar e arrastar e ele vai preencher automaticamente. Mas o preenchimento automático também não serve só para isso, tá? Eu vou voltar aqui em um desses itens que a gente trabalhou e olha só que bacana. Eu vou usar aqui o de soma. Aqui nós criamos a fórmula de soma, um em cada item. Mas eu não precisava toda vez clicar, escrever soma e adicionar o item. Por quê? Porque o Excel é para me ganhar produtividade. Então, como eu poderia fazer isso? Eu faço a primeira fórmula, igual a soma, A2, dois pontos, D2, e depois eu venho aqui do lado, clico na setinha e arrasto. Ele vai adicionar a fórmula nos demais itens, modificando para A4, D4, A5, D5, A6, D6, tá? Então, o auto-preenchimento, além dele funcionar para sequências, né, para a gente colocar números, tudo que é sequencial, ele auto-preencher, ele também serve para essa questão aqui quando a gente está trabalhando com fórmulas. Então, se eu clicar e arrastar, a fórmula então vai ser executada. Bom, pessoal, uma outra função de produtividade muito bacana e muito simples da gente utilizar é a classificação. A classificação ela serve para a gente poder fazer com que a nossa tabela seja exibida em ordem alfabética crescente ou decrescente e tudo mais, tá? Também posso usar em números e outros itens. Para a gente poder ver isso, eu abri aqui aquele cadastro de clientes que a gente fez em aulas anteriores e agora ele está aqui por ordem de código, a gente vai colocar ele em ordem alfabética, tá? Para poder fazer isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos selecionar aqui, ó, desde o código até o último item, então, ó, do A2 até o F10, vamos selecionar. Vamos aqui em cima na opção dados. E aqui vocês vão ver que nós temos a opção classificar, tá? A opção classificar, se eu clicar aqui, eu posso escolher os valores que eu quero classificar. Então, ó, classificar por, então eu posso escolher código, nome, sobrenome, telefone, e-mail e endereço. Tá? No caso, a gente quer classificar por ordem alfabética de nome, então vou selecionar nome. Aqui na ordem, olha, eu tenho a opção de A a Z ou de Z a A, né? Então tem a ordem alfabética e a ordem contra a ordem alfabética. Vamos primeiramente colocar em ordem alfabética, então eu clico em OK. Vocês vão perceber que mudou aqui, ó. O Arthur passou para primeiro, segundo a Camila e assim por diante. Se eu selecionar tudo de novo, vir aqui no classificar e agora modificar, por exemplo, eu quero classificar por código, então seleciono o código A a Z e clico em OK. Então ele vai selecionar os códigos de A a Z. Se eu quiser a ordem contrária, eu também vou conseguir. Então classificar de Z a A no meu código. Então ele vai fazer do 8 a 1. Tá? Então, eu posso estar fazendo essa formatação em qualquer um dos itens aqui, tá? Seja o código, nome, sobrenome e tudo mais. Agora, se eu não quero ficar selecionando a minha tabela toda hora para fazer essa classificação, a gente tem uma opção aqui também que é a opção de filtro, tá? Então, como ele funciona? Então, eu vou selecionar aqui de novo e vou clicar aqui na opção filtro, tá? Quando eu clico na opção filtro, ele cria umas setinhas embaixo de cada item. Agora, essa minha tabela ela possui filtros personalizados. Então, por exemplo, aqui no nome, se eu quiser selecionar por ordem alfabética, eu clico na setinha e classificar de A a Z. Ele já vai fazer a classificação para mim. Se eu quiser outra ordem, de Z a A, eu também posso. O código, se eu quiser ordenar pelo código, ordenei pelo código. Tá? E por tudo mais, se eu quiser ordenar por endereço, por e-mail, todos os campos eu vou conseguir fazer essa ordenação. Lógico, telefone, e-mail, endereço não faz sentido a gente ordenar. Então eu posso retirar o filtro deles. Então eu seleciono eles e desligo o filtro. E vou selecionar apenas em código, nome e sobrenome. Olha só para vocês verem. Então agora eu consigo selecionar o código de A a Z,
o nome de A a Z, de Z a A, se eu quiser, e tudo mais, tá? Então, eu posso deixar só nesses 3 itens, ou em quais itens forem necessários eu posso adicionar esse filtro. Então, esses filtros também, eles servem para a gente poder encontrar nomes específicos. Então, vamos supor que essa tabela é uma tabela imensa, uma tabela com 100 itens, e a gente quer encontrar só a Maria aqui, né? Então, eu vou até mudar a classificação aqui por código, a Maria vai estar lá para baixo. Eu quero achar só a Maria, então eu posso clicar aqui na setinha, vir aqui no pesquisar e colocar assim, ó, Maria, e dar OK. Aí só o item dela vai aparecer aqui para mim, tá? Todos os outros itens vão ficar ocultos. Se eu voltar aqui e modificar a seleção, por exemplo, para só as pessoas que têm A no nome, ele vai aparecer só as pessoas que têm o A no nome, tá? E se eu quiser voltar todos, é só clicar aqui em selecionar todos e todos os itens aparecem para mim, tá? Então a gente consegue uma produtividade bem grande usando então a classificação e os filtros do Excel. Bom, pessoal, vai ter situações que aquela função que eu expliquei para vocês anteriormente de a gente fazer, por exemplo, uma conta e puxar, né, o resultado dela para que ela seja adicionada em outros campos, pode ser que ela não funcione. E aqui eu montei um exemplo prático disso. Por exemplo, aqui o que eu quero nesse resultado? Eu quero a soma desses 2 itens multiplicado pelo item que vai estar aqui dentro, pelo multiplicador, que no caso vai ser o número 2, tá? Como que a gente vai fazer essa fórmula? Bom, simples, então a gente vai clicar aqui no sinal de igual, vamos colocar soma, abrir parênteses, selecionar esses 2 itens, fechar parênteses, colocar o sinal da multiplicação e clicar aqui, no caso, no H6, tá? Para ele fazer a multiplicação. Então, eu tenho o resultado aqui da primeira sequência, que é 440. Só que o que acontece? Se eu quiser puxar essa fórmula aqui para baixo, olha o que vai acontecer. Tudo está dando zerado. Por quê? Porque quando eu passo para a linha de baixo, olha, o H7 não tem nada. Na outra, o H8. Por quê? Da mesma maneira que eu estou puxando e ele está fazendo a conta com a linha de baixo, aqui também ele está fazendo a conta com o campo de baixo. Para que isso não ocorra, o que a gente tem que fazer? A gente tem que travar esse último número, tá? Para poder travar esse último número, como que a gente vai fazer? A gente vai dar 2 cliques aqui na fórmula. Primeiro, a gente tem que ver o que a gente quer travar. No caso, como a gente vai puxar aqui na coluna, o que a gente precisa travar só é a linha, né? Então, a gente só não pode deixar que a linha, que o 6 aqui mude. Então, eu posso pegar aqui, ó, entre o H e o 6 e adicionar o sinal de cifrão, tá? Assim, o que vai acontecer? Quando eu puxar aqui, ele vai fazer as devidas contas, né? E essa fórmula vai estar travada. Olha só para vocês verem, se eu der 2 cliques, ó, ele vai selecionar as 2 linhas e ele travou aqui no H. Se eu precisasse travar uma coluna, esse sinal de cifrão, ele viria aqui, então, antes do H, tá? Se eu colocar dessa forma, olha, sinal de cifrão H, sinal de cifrão 6, significa que eu estou travando a célula. Então, ele sempre vai ficar nessa célula. É a forma mais segura da gente fazer esse congelamento, tá? Mas se eu quisesse travar só a coluna, aí eu colocaria o sinal de cifrão aqui e não colocaria aqui entre o H e o 6. Então, ficaria dessa forma. Bom, vamos a um exemplo prático onde a gente vai precisar travar uma coluna, tá? Então, vamos supor que aqui embaixo eu quero, né, fazer, então, uma soma de todos esses itens, certo? E quero multiplicar aqui por esse item, tá? Então, da mesma forma, se eu pegar, não travar a fórmula e puxar para frente, olha, ficou zerado. Para não acontecer isso, o que eu vou fazer? Vou travar a fórmula. Aqui eu preciso só travar a coluna, porque ele não vai pular a linha, ele vai pular só a coluna. Então, a gente trava ela aqui na frente, certo? E quando eu puxar, ele vai fazer a conta para mim e não vai ter nenhum problema,
tá? Então lembra, para eu poder travar a linha, o sinal de cifrão vem antes do número da linha. E se eu quiser travar uma coluna, o sinal de cifrão vem antes da coluna. Para travar uma linha e uma coluna, para fechar uma célula completa, cifrão, coluna, cifrão, linha. Tudo bem?